Pode colocar, pode falar. Eu queria, enquanto a gente está aguardando mais gente chegar, que vocês colocassem aí na caixinha do chat só quem já ouviu falar de dança circular, quem conhece, quem já dançou, quem nunca ouviu falar, não faz ideia do que seja, só para a gente integrar aqui eu saber um pouquinho de vocês, se puderem. Bom, enquanto vão colocando aí no chat. Ah, que ótimo, legal. Muito bom. Bacana. Então, quem conhece vai saber um pouco mais, quem não conhece vai se apaixonar. Legal. Então, eu sou Isabela, eu sou formada em biologia, mas trabalho com artesanato e hoje sou facilitadora também de dança circular sagrada, que é essa delícia que a gente vai conversar aqui agora. Legal, tô vendo aí que tem alguns que conhecem, alguns que não conhecem, mas já ouviram falar. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui Aisha, você tem que habilitar aqui, me habilitar como host para eu abrir a apresentação, para a gente começar a falar. E aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho e no final a gente vai abrir. Hoje a gente vai ter uma mini prática no final. A Simone está falando que nunca praticou, a gente vai ter uma amostra. Então, host, você já me habilitou? Tá. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação? Só me dá um belezinho. Pix. Vamos. Se você quiser compartilhar no PowerPoint, o PowerPoint também está dando certo. Você que sabe. Eu estou tentando só ampliar a tela. Pronto, deu certo. Então, como eu estava falando, eu vou falar um pouquinho sobre a dança. No final, a gente vai fazer uma mini práticazinha. E aí, depois, a gente vai abrir para vocês, podem fazer perguntas e também estou aberta a trocas, podem contar da experiência de vocês, enfim, o que sentirem vontade aqui. Nosso espaço é bem aberto. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no primeiro simpósio de práticas integrativas da região dos Inconfidentes. Agradecer aí o convite da Aisha, principalmente, todos os organizadores. E estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. Que bom que vocês estão aí ouvindo. A gente está indo para a penúltima palestra do simpósio. Essa palestra se chama Vida, Dança e Movimento, que é sobre dança circular sagrada. E aí, então, eu queria começar contando o que é dança circular sagrada. O sagrado, essa conotação sagrada, eu vou deixar para a gente entender ao longo da palestra, vocês vão compreender que existem vários sagrados, mas eu já adianto que não tem absolutamente nenhuma ligação com religião. E dança circular, essas duas palavrinhas de uma forma bem simples e objetiva, é essa dança que a gente dança em roda, em grupo. E aí vocês poderiam me perguntar, mas qualquer dança aí numa festa, a gente está numa festa, em roda aí cada um dançando um funk, é dança circular sagrada? E aí eu vou responder, bom, nós vamos responder isso juntos, porque para entender e responder mais profundamente o que é dança circular sagrada, a gente tem que entender o contexto que essa dança está inserida, de onde que ela vem, como é que surgiu isso. E aí, para isso, a gente vai fazer uma breve viagem no tempo. Nós vamos lá para a década de 50, vamos conhecer aí um polonês chamado Bernard Rosin. Bernard Rosin, ele era filho de um pastor presbiteriano e uma mãe com inclinações artísticas. E por influência desse pai, ele vai estudar teologia, descobre que não é o caminho dele. Por influência dessa mãe, ele vai cursar algumas cadeiras nas artes, chega a fazer algumas pinturas, né? Chega a entrar um pouquinho nas artes plásticas, mas também não é o caminho dele.
e ele vai seguir então o caminho dele, que é o caminho do coração, que para ele estava na dança. E aí ele se torna um bailarino clássico, coreógrafo, e chega a dançar em palcos da Alemanha e do entorno, mas ainda faltava alguma coisa. Então, já lá para a década de 60, ele começa a pesquisar as danças folclóricas e encontra as danças tradicionais dos povos em roda e se apaixona. E aí ele vai entender e trazer para a gente que as danças tradicionais de roda, elas estão presentes em muitas sociedades, em muitas culturas desde muito tempo. Em celebrações cotidianas, mudança das estações, dançar para as colheitas, dançar porque nasceu uma criança, num casamento, e sempre nesse formato circular. E esse formato circular, a gente tem um registro, né, histórico dele gravado em pinturas rupestres de que ele está presente na nossa sociedade desde os primórdios. A gente tem aí uma figura de uma pintura rupestre, a gente não pode afirmar que essas pessoas estão dançando, né, por essa gravura, mas a gente pode ter certeza que eles já faziam essa reunião nesse formato, seja em torno do fogo, em torno do alimento. Então, isso está presente na humanidade e é uma herança que a gente traz dentro da gente, dos nossos antepassados. Então, nesse ponto de entendimento, o Bernard já não quer mais ficar no palco dançando para alguém. Ele quer dançar com as pessoas, com o coletivo, como ele viu nessa dança dos povos. E aí, o caminho que ele encontra para começar isso é como professor. Então, ele vai lecionar na Universidade de Marburg, na Alemanha, e ele leciona uma disciplina chamada Procedimentos Especiais para a Pedagogia da Cura. Olha que interessante o nome, né? A gente já vê aí que, para o tempo dele, ele era um visionário, né? Uma pessoa muito diferente. E ele vai ensinar aí, não é a dança como técnica do balé, ele vai usar a dança como uma ferramenta, como um instrumento de pedagogia em grupo. E aí essa cura, né, entre aspas, que ele fala, considerando que a dança de roda pode ser uma maneira da gente externar as nossas emoções, né? A gente considerando que a gente tem várias emoções, tristeza, raiva, que não necessariamente a gente vai externalizar pela fala. E ele considera essa questão da fala e da possibilidade de fazer isso pela dança, porque a dança ela é anterior à fala. E aí eu abro um parênteses, eu tô com um sobrinho pequenininho, bebezinho, e eu já observo nele, já desde uns 9 meses, que a gente coloca uma música, ele já começa a mexer a mãozinha, o corpinho, e ele ainda não fala. Então, ele já responde a um estímulo musical. Eu digo ele porque é a criança que eu tenho perto de mim, mas eu sei que isso acontece com várias crianças, e não é à toa que a gente tem aí na história da humanidade as canções de ninar, né? A musicalidade presente na gente desde novinhos. Então, considerando isso, o Bernardo ele acredita que a roda ali, o dançar na roda, em grupo, com o apoio do coletivo, é uma maneira harmônica de externalizar essas emoções. E, gente, eu vou pedir só para fecharem os microfones, quem tiver com o microfone aberto aí, que está dando interferência, por favor. E o Bernardo, ele não só está estudando a dança, mas ele é uma pessoa muito interessada em filosofia, em símbolos, no autoconhecimento. E aí, nesse ponto da vida dele, ele conhece a meditação. Só que ele conhece a meditação que chega até ele naquele momento, é aquela meditação tradicional, vinda do Oriente, de sentar, de aquietar a mente. E ele fala que ele é uma pessoa muito inquieta para isso e que por mais que ele queira, ele tem muita vontade de atingir essa expansão da consciência, mas ele não consegue ficar parado. E aí entra o papel que eu acho muito importante, não só na vida dele, mas na história da dança circular sagrada, que é o papel da filha dele, Marie Gabrielle Rosin, que naquele momento está estudando culturas, deuses, mitos, rituais, e chega para ele e fala: pai, eu quero te apresentar um ritual, quero te levar para ver um ritual Mav-Levi. O que é esse ritual Mav-Levi? Esse ritual ele acontece nos sufis. O sufi, ele é como se fosse um braço do islamismo, não sei se eu posso dizer dessa forma, bem simplificada.
E aí, nesse ritual, os dervixes, que são derviches, não sei, que são chamados o povo que pratica o sufi, eles ficam girando em círculo. Igual a gente vê, às vezes, uma criança que fica roda, roda, roda e cai, né? Então, seria isso, é se girar em torno do próprio eixo. E eles ficam fazendo esse movimento, só que de uma forma ritualística, com músicas específicas, num momento específico. E eles entram em transe, tipo assim, eles estabelecem aí uma conexão espiritual nesse momento, através de um movimento corporal. E aí o Bernard olha isso e tem um estalo, tipo, bom, se essas pessoas, elas através do movimento corporal, elas conseguem se conectar, né, com algo maior, por que não a meditação que ele tanto queria fazer, essa expansão da consciência, acontecer através do movimento, através da dança, e aí da dança em roda, em conjunto, em grupo, como ele viu vários povos fazerem, cada um encontrando o seu sagrado, o seu momento sagrado. E aí a gente tem o primeiro sagrado da dança circular, que quer dizer tanto essa meditação, esse momento de conexão que a dança estabelece, quanto o sagrado de cada um. E a gente vai perceber a dança circular, então, né, em diversos povos e culturas, povos celtas, povos ciganos, tribos africanas, indianos, povos de Israel, Grécia, Roma Antiga, enfim, muitas culturas. E sempre marcando momentos, marcando rituais, celebrando a vida. E se a gente for considerar que a vida em si é sagrada, dançar a vida, celebrar a vida dançando, poderia ser um ato sagrado. Então aí vem o segundo sagrado da dança circular, que é simplesmente o fato de dançar a vida que em si é sagrada. E aí eu quero abrir um parênteses de novo para contar uma experiência pessoal de uma oportunidade que eu tive quando eu estava na época da faculdade, de passar uns 10 dias numa tribo Pataxó. E quando eu tive com eles, eu tive a oportunidade de ver um momento de dança em roda deles, em que não era uma apresentação para ninguém, era algo pessoal ali daquele grupo que estava acontecendo, e como eu estava lá, eu tive a oportunidade de presenciar. Então era um ritual cultural mesmo, presente ali para eles. E eles estavam em círculo, batendo os pés bem forte, assim, girando e tocando chocalhos e cantando. E eu perguntei para alguém o que eles estavam fazendo. E aí a pessoa me falou, olha, eles estão dançando porque eles estão indo... esse grupinho, eram umas 8, 10 pessoas, eles estão indo para uma outra localidade para se estabelecer lá, para formar uma nova comunidade, uma nova aldeia nesse outro lugar. Então, eles estão firmando a intenção na terra e estão pedindo proteção. E eu lembro que aquilo me arrepiou, assim, dos pés à cabeça. Foi uma coisa muito emocionante. E aí eu fico pensando, se eu vi uma manifestação cultural de dança de roda de um povo e eu já tive essa emoção, o Bernard, que viajou diversos países para fazer esse resgate das danças dos povos, como que ele não ficou encantado e realmente quis trazer isso para todo mundo, né? Por que isso tinha que estar só presente ali em cada um? Por que ele não podia juntar tudo isso e todo mundo sentir essa vivência de cada povo, se beneficiar com isso, com todas as culturas de todos os povos? E aí, nesse ponto já de entendimento, que ele estava sobre o dançar, né? Que era muito mais profundo dessa dança em roda, o caminho dele acontece, né? E aí, o que acontece? Ele é chamado para ir para Findhorn, na Escócia, ele e a filha dele, para levar essas danças que ele estava resgatando e essas ideias de meditação em dança que ele começou a estabelecer. E o que é Findhorn? Findhorn é uma comunidade, uma ecovila na Escócia, que vive de maneira sustentável, em total comunhão com a natureza, preocupada com os próprios resíduos, em plantar o próprio alimento, em cuidado do seu espaço, do seu local sagrado, todo mundo ali muito conectado com a espiritualidade, muito preocupado com o autoconhecimento. Então, assim, era um local aberto para receber as ideias do Bernard naquele momento, um local, digamos, uma terra fértil para aquilo germinar. E aí foi lá que isso aconteceu e que o Bernard, junto com as pessoas que residiam em Findhorn naquele momento,
ele pôde fazer o que ele chamou de sistematização das danças circulares sagradas, porque ele dizia que, na verdade, ele não criou nada, a dança circular ela já existe acompanhando a humanidade, e o que ele fez foi só sistematizar isso tudo, né? Na verdade, eu acho que ele fez mais, mas ele era um cara muito humilde, além de tudo. Então, ele dizia dessa forma. Então, o que ele colocou ali? As danças antigas, mais novas coreografias, que ele criou ali junto com as pessoas que estavam ali, levou para aquelas pessoas. E sempre em passos simples e repetitivos, para que todos pudessem dançar. Ele dizia que a dança não devia ser alguma coisa para quem é dançarino, para quem tem alguma técnica, e sim a dança devia ser para todo mundo, assim como ele viu em vários povos, de criança a idosos, as pessoas dançando, que dança tem que ser para todos. Então, os passos são simples e repetitivos para isso, para que todos possam dançar, e para que nessa repetição a gente possa sentir essa meditação em dança, estabelecer essa conexão, esse momento de estar ali presente, né, com presença, e em conexão com a gente e com o outro. E aí ele já entende que o que importa, então, nesse momento não é a técnica, mas o sentir. E uma pessoa que também foi muito importante na história da dança circular, nesse momento, é a Anna Barton. Ela também era residente em Findhorn quando o Bernard foi levar essas danças para lá. E ela foi uma espécie de notação dos passos, como se fosse uma partitura da dança. E isso permitiu que focalizadores, até hoje em dia, todas as pessoas que vão se formando em dança circular, possam criar novas coreografias. E isso mantém, né, isso viabilizou uma continuidade da dança circular, das danças para a atualidade, para músicas de agora. Então, e por que isso se espalhou de Findhorn? Porque Findhorn é uma ecovila modelo. Então, muitas pessoas do mundo inteiro visitam Findhorn e de lá levam, né, o que conheceram. Então, visitam, ficam um tempo residindo e saem, voltam para os seus lugares e levam a dança circular, que foi algo que ficou presente na comunidade até hoje. A gente tem festivais de dança circular sagrada em Findhorn anualmente. Então, e o forte intercâmbio que a gente tem com o Brasil é porque havia, no momento em que Bernard estava lá, um residente brasileiro que trouxe pela primeira vez a dança circular para cá, quando ele saiu de Findhorn e voltou para o Brasil. E depois disso, outras pessoas que começaram a dançar aqui quiseram trazer pessoas de Findhorn para cá, para o Brasil, e essas pessoas aceitaram o convite e firmaram a dança circular no Brasil. Então, a gente tem uma conexão muito legal com Findhorn, de pessoas, de dançarinos daqui com dançarinos de lá. E eu digo pessoas porque o Bernard não teve essa possibilidade. Ele, na verdade, o Bernard chegou em Findhorn em 74 e faleceu em 86. Então, ele, na verdade, ele dedicou a última década da vida dele, praticamente, à dança circular, mas ele deixou mesmo, foi um legado que está aí até hoje e que a gente tem a oportunidade de se beneficiar dele. E uma das coisas, né, que aconteceu lá em Findhorn também, além dessa, né, dentro dessa sistematização da dança circular, foi o entendimento, né, da dança circular na prática mesmo, enquanto ali dançando com aquelas pessoas, com aqueles residentes, testar essas ideias de meditação na dança, ver o sentir, observar isso tudo, como isso funcionava. E uma das coisas que ele observou e que ele fala sobre da energética que envolve a dança circular sagrada. E aí ele dizia que quem dança em círculos, move círculos, e mais outros e outros. E a gente vai entrar agora numa outra parte da palestra, em que a gente vai abordar a dança circular sob esse ponto de vista energético e dos benefícios, mas antes eu queria mostrar para vocês alguns vídeos. Aliás, alguns não, um vídeo, desculpa, gente, calma. 3 minutinhos de vídeo, em que é um mix, em que vai mostrando, para quem nunca viu, para ter uma ideia do que é dança circular, e para quem já viu, já conhece, para entender essa diversidade cultural que está envolvida na dança circular, a quantidade de países, de culturas dançadas, né? Esse vídeo, ele é do Brasil, mas se dança danças nele de vários países. Então, observem aí que no inicinho de cada dança tem o país aí no cantinho direito,
que é a daquela dança, e eu vou tentar falar durante o vídeo algumas observações, eu não sei se isso vai funcionar. Se vocês não escutarem a minha voz, não tem problema, só se deliciem com o vídeo e a gente já volta para a apresentação logo que eu passar o vídeo, ok? Eu vou, então, tentar colocar ele aí. Vocês só me falem se vocês estão... se vocês conseguem vê-lo. Dá para ver? Sim. Sim? Ok, obrigada. Então, vou dar play. Observem aí que está se formando uma espiral, que as pessoas estão indo para dentro do círculo, que esse círculo não está fechado. Essa é uma variação da dança circular, a espiral. Agora já era. Eu pauso? Pessoal, desculpa. O Daniel tá ouvindo aqui do lado, tá me falando para eu arrumar o som. Vocês não estavam escutando a música? Só um minutinho. Dá para ouvir baixinho. Eu pedi no chat só para você aumentar um pouco, mas senão também não tem problema. Eu não tô vendo eles aqui. Tem um jeito aqui, só um minutinho, gente. Vai no share screen. Share screen. Eles estão embaixo na tela. Achei. Tá, vou continuar, tá bom? Ah, não, peraí. Vocês estão vendo o vídeo de novo? Estão vendo? Ele tá em pause. Ele tá ótimo. Só vou continuar. Então, agora eu acho que vai dar para ouvir a música, olha. Melhorou? Melhorou. Só uma pausa. Esse que passou era da Irlanda, foi bem rapidinho, mas essas danças da Escócia e Irlanda, elas nos remetem muito aos povos celta, né? Pensando aí nos povos antigos. E essa daí agora do Brasil, observem como que os passos, eles fazem eles remetem aos povos indígenas. Lia da beira do mar. Esse também é do Brasil, mas aí já é um Morena, outro estilo de dança circular, do sal faz e referência do às nossas danças sol, tradicionais de ciranda. da ilha de Itamaracá. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal quem guia é a primeira voz, é a primeira voz. Olhem que legal como isso lembra as nossas quadrilhas, porém isso é uma dança da Rússia. Então isso mostra o quanto que nós estamos unidos aí, né, também todos.
Ok, aí voltamos então para a apresentação. Mas acho que deu para mostrar bem aí, né? Vocês estão vendo a apresentação de novo? Sim. Vontade de estar lá dançando. Que bom, era isso que eu queria. Dar o gostinho na boca. Bom, então continuando. Não estou conseguindo passar minha tela. Opa, voltei. Bom, então, agora que a gente tem esse panorama, né, melhor das danças circulares, a gente pode responder aquela primeira pergunta com maior profundidade, né? O que são as danças circulares sagradas, né? Então, a gente viu aí que elas são essas danças em grupo, em roda, que englobam as danças tradicionais, as antigas e as danças contemporâneas atuais, tendo como ponto comum celebrar a vida, os momentos de interiorização, a nossa jornada aqui na Terra, individual e coletiva. E voltando aí, então, agora, continuando a falar da dança circular sob o ponto de vista da energia. E aí a gente vai falar sobre mandalas, e aí vocês vão me falar, Isabela, mandala, o que isso tem a ver com dança circular? Gente, aí eu, como artesã mandaleira que amo esse assunto, vou falar, tem tudo a ver, vocês vão perceber. Nós vamos falar da dança circular observando a forma dela, essa geometria sagrada que é o círculo. Então, a palavra mandala, ela vem do sânscrito, que quer dizer círculo, em alguns lugares círculos mágicos ou círculos sagrados, né? E aí, por que círculo sagrado? Porque essa geometria ela está presente em toda a natureza. Desde os átomos e moléculas que compõem tudo que a gente conhece, tem essa forma mandálica, até a menor parte do nosso corpo, as células, até formas que a gente já consegue visualizar, como, por exemplo, aí o miolo de um girassol tem um formato mandálico perfeito, e as flores, né, algumas flores como um todo, miolo e pétalas, né, algumas plantas como as suculentas, algumas frutas, a gente consegue perceber esse padrão mandálico, nos olhos. E aí, olhando pelo ponto de vista macro, né, o nosso sistema solar, né, com o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. E também as galáxias, o nosso universo. E aí, já analisando o nosso universo, não só pelo formato, mas pela expansão mandálica, digamos assim, que começa com uma concentração de energia que no Big Bang se expande de forma mandálica. E aí a gente pode ver esse padrão de movimento também mandálico circular acontecendo nos nossos chakras, né? Os pontos de energia no nosso corpo que, quando estão em harmonia, eles vibram de forma circular. Então, a gente reconhece esse modelo básico dentro de nós, presente em várias formas, e dessa forma que a gente vê, às vezes, né, vê nas coisas, mas nem está percebendo, mas está vendo o tempo todo, isso está no nosso inconsciente, né, no nosso inconsciente coletivo. E aí, falando de inconsciente, é que a gente vai chegar em Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que estudou profundamente as mandalas. E a Anísia da Silveira, que não é tão conhecida, mas que também teve esse estudo, esse papel de estudo das mandalas, do poder das mandalas no nosso corpo, na nossa mente. O Jung começou esse estudo com ele mesmo, fazendo desenhos em certo momento da vida dele, e ele fazia uma mandala num dia, outra no outro, outra no outro, e foi observando como que ele ficava após aquilo, e ele entendeu elas como um retrato do nosso inconsciente. A Nise eu vou falar, a gente não tem tanto tempo para ficar entrando muito, então eu vou recomendar um filme da Nise da Silveira. Se puder, assistam, chama Nise, um ensaio sobre a loucura. Ela é a primeira brasileira mulher psiquiatra a tratar os pacientes de uma maneira mais humanizada. A Nise aí está lá, se não me engano, na década de 30 ou um pouquinho depois. Não sei se a data é essa mesma, mas é por aí. E ela, num tempo em que
os pacientes eram tratados com eletrochoque, lobotomia, e ela era totalmente contra isso, e ela brevemente, né, resumidamente, estabeleceu uma espécie de ateliê dentro do hospital psiquiátrico, e em que ela começou a observar que os pacientes conseguiam fazer formatos circulares. E aí ela, né, pensou, bom, por que essas pessoas que estão com a mente tão desequilibrada, desarmonizada, elas conseguem desenhar formatos tão harmônicos como o círculo? E aí ela começou a trocar cartas com o Jung, que na época já tinha esse estudo, ela já sabia, e eles começaram juntos a entender isso melhor. E aí eles deixam como alguns benefícios das mandalas o potencial de restabelecer a ordem psíquica, canalizar sentimentos e emoções, trazer foco e clareza mental, uma forma de autoconhecimento e de meditação ativa. E aí seja desenhando, pintando, ou agora a gente chega na dança circular, por que não dançando essa forma, né? Se a gente observar a dança circular como uma grande mandala em movimento. E aí, pensando dessa forma, a gente pode entender um dos porquês da movimentação energética que acontece, que a gente sente nesse dançar em roda. Por que tem esse benefício, né? E aí tá aí o terceiro sagrado da geometria, da dança circular sagrada, que é por conta do formato, que é essa geometria sagrada da mandala. E a gente consegue observar aí em algumas rodas que a gente faz, nem todas a gente marca esse centro. Não precisa ele estar lá independente de ser marcado, mas muitas pessoas gostam de marcar esse centro de roda com flores, velas, oráculos, né? É como se fosse um altar central da roda de dança circular. E por que disso, né? Porque todo círculo, ele prevê um centro. Então, quando a gente pega um compasso e vai traçar um círculo, a gente está marcando um ponto e marcando o círculo e fazendo o círculo no entorno desse ponto. Mesmo que ele não esteja lá, todo círculo prevê um centro. O centro é como se fosse o potencial energético, de onde tudo surge e se expande. É como se fosse, então, o início e o todo, né? Comparativamente aí, as nossas células que se expandem e se tornam o ser, a semente e a árvore, o Big Bang e o universo. Na dança circular, o centro seria essa fonte e a roda seria o todo. Então, aí também a gente percebe, né, essa conexão com o cosmos na meditação em dança, se devendo a esse fator. Então, na roda, a gente se direciona para o centro, como sendo a fonte de onde a gente sai, e vai se expandindo a cada movimento, formando campos vibratórios. Isso fica mais fácil de ser entendido quando a gente observa aquela imagem de jogar uma pedrinha na água e que vão se formando círculos concêntricos no entorno desse ponto central. Né? Essa energia que começa aqui e vai se expandindo. Então, é por isso que o Bernard coloca aquela frase de quem dança em círculos move campos energéticos que move outros e mais outros. E a gente vibra não só a partir do centro da roda, mas a partir do nosso centro, nosso centramento interno que cada um tem. O círculo, ele nos traz para esse centramento, né? Quando a gente observa essa questão da mandala ali estudada por Jung e Anísio, e quando a gente olha essa palavra concentração como concentro-ação, a ação de centrar. Então, tá aí também um dos motivos da gente conseguir estabelecer essa meditação ativa ou meditação em movimento na dança circular. Bom, então aqui eu acho que eu já falei, de certa forma, dos benefícios da dança circular, né, enquanto eu fui mencionando o contexto, mas eu queria listar para a gente concluir todos esses benefícios. Então, o primeiro deles é que a gente vivencia e honra a diversidade cultural. Então, vocês observaram ali no vídeo, né? A gente pode estar dançando desde um mantra indiano, honrando os deuses, quanto está dançando uma música xamânica, honrando a Mãe Terra. Então, essa diversidade, a gente se abre para essa diversidade, a gente recebe essa diversidade. E ensina também cidadania. A gente está ali em roda,
né? Eu tenho um passo de um tamanho, eu sou pequenininha, uma pessoa grande vai ter um passo maior que o meu, mas a roda ela tem que andar junto. Então, apesar de, né, nós dois darmos um passo, se o meu passo for, né, eu vou ter que equalizar e o meu passo com o passo do outro para que a roda gire como uma coisa só. Então, nisso a gente entende o nosso espaço e o do outro e aprende a harmonizar isso. Ela promove também essa integração social, né? Nós somos seres relacionais, a gente aprende com o outro desde que a gente nasce, né? A gente aprende com, seja nossa mãe, pai ou qualquer outro cuidador, a gente começa a aprender as coisas com alguém e depois vai também se visualizando nas outras pessoas. Então, isso é muito importante, essa relação da gente para aprender as coisas com as outras pessoas. Faz muito bem as emoções, quando a gente está em grupo, de mãos dadas, a gente consegue sentir um acolhimento, um apoio mútuo ali da roda, sentir pertencimento. Ela proporciona alegria, e eu vou abrir um parênteses bem curto, de um momento em que eu tive facilitando uma roda na casa do yoga, aqui em Ouro Preto. E aí, não que eu vi as pessoas entrarem tristes e saírem felizes, não é isso. Todo mundo chegou lá muito bem, mas eu acho que saiu melhor ainda. A gente observa, às vezes, as pessoas chegando numa roda, assim, mais travado, mais quietinho, mais aqui. E elas saem mais expansivas, sorrindo, né, querendo abraçar. Então, a dança, ela promove essa liberação de energia, ela alivia a tensão, né, que a gente está. O nosso corpo registra emoções, experiências, que podem ser trabalhadas na dança, como o Bernardo comentou. A gente, de mãos dadas ali, estabelece uma troca energética também, então a troca energética ela é individual e é coletiva. É importante a gente comentar que a dança circular ela é terapêutica, considerando que ela é um momento de autocuidado, porém ela não é terapia. É muito bacana a gente esclarecer isso, né? Em muitos momentos a gente vai precisar de um auxílio de uma medicação, de um psiquiatra, de fala, de um psicólogo. Então, mas a dança como um todo, né? Considerando que nós somos corpo físico, mental, emocional e espiritual, ela nos favorece um bem-estar e esse bem-estar reflete na nossa saúde como um todo. Ela pode ser lúdica, dependendo das músicas que a gente colocar ali, ela nos conecta com a nossa criança interior, que nos traz leveza, nos traz diversão. E ela traz presença, né, como essa meditação ativa, né? Enquanto eu tô ali contando os passos, 1, 2, para lá, para cá, direita, esquerda, eu só tô focada no dançar. Então, eu esqueço aquilo que tá na minha preocupação do que eu tenho que fazer, que está lá na frente, ou do que já aconteceu, para estar só no aqui, no agora, né? Com atenção plena. Isso é a meditação ativa, é estar conectado, né, consigo. Ela nos conecta também com a natureza, e aí vocês vão falar, mas eu tenho que estar num parque? Não necessariamente, porque muito do repertório da dança circular vai trabalhar ali os 4 elementos, a mãe terra, a chuva, as árvores, então esse contexto ele está muito dentro da dança circular. Essa conexão com o cosmos, eu posso dizer que eu senti isso dentro de mim já, eu atestei. No momento de roda, eu realmente olhei e observei, falei, nossa, eu tô aqui com essas pessoas, a gente vindo do mesmo lugar, os animais, as plantas, eu vim da mesma fonte que tudo, me senti realmente conectada com tudo, em comunhão com todos os seres, senti uma gratidão plena que eu nunca senti em nenhum outro momento espiritual da minha vida. Então, posso dizer para vocês que sim, a gente consegue estabelecer essa conexão ali na dança circular. Ela faz muito bem ao corpo, ela é um convite ao movimento, e aí não só ao movimento físico, né? Ela não é uma atividade aeróbica, mas ela é um convite ao movimento, né? A gente dá o primeiro passo, né? Se mover. E se mover aí não só fisicamente, mas se mover na vida, que é o que eu ia falar aí da minha jornada pessoal. A dança circular, pelo nosso horário, eu não vou entrar muito em detalhe, mas ela me trouxe de volta a minha essência, está em contato aí com a dança circular, com as mandalas também, me fez querer dar passos na minha vida em que me trouxessem mais para esse lugar que eu sinto que tem mais a ver comigo, com a minha alma, e enfim, eu vejo isso presente em muitas pessoas que sentem os benefícios da dança circular sagrada. Agradeço muito ela estar presente na minha vida hoje.
E aí vocês, né, vão perguntar, e aí onde que a gente vai dançar essa maravilha? E quando que a gente vai dançar? E aí eu espero ver todos vocês que estão aqui hoje e muito mais, em vivências, em workshops, grupos semanais, quando a gente puder estar juntos, de mãos dadas, né, quando essa loucura de pandemia passar. Então, mas eu digo, agora eu não estou focalizando durante a pandemia, mas espero que a gente ainda possa estar nessas vivências e workshops. E aí, se alguém quiser me seguir no Instagram, sempre que tiver roda eu vou colocar lá, quando começar a acontecer de novo. Deixo o meu e-mail se alguém quiser trocar alguma ideia, que não dê tempo de perguntar aqui, enfim, compartilhar, estou aberta. Queria agradecer a todos os patrocinadores e organizadores desse evento, né, que estão tornando possível essa primeira semente, né, que esse simpósio está sendo, né, para que em algum momento a gente consiga trazer essas práticas para o sistema público, quem sabe, né? Então agora elas estão no sistema privado, mas a gente começar a falar sobre isso é um primeiro passo para a gente fazer esse movimento acontecer de outras formas. E aí eu quero convidar vocês rapidinho, eu sei que a gente está bem em cima, eu vou tomar 5 minutinhos das perguntas para a gente fazer uma prática aqui, rapidinho, uma dança, para vocês pelo menos sentirem a dança circular, mesmo que a gente esteja aqui pelo computador, cada um num lugar, não é uma roda. Vocês topam? Tá todo mundo me ouvindo? Sim! Sim. Topa? Sim ou não? Dá tempo? Vamos lá, vamos experimentar, Então, tá aproveitar. bom. Já estamos aqui, vamos aproveitar. Então é o seguinte, dança circular não é para assistir. Vocês nunca vão ver uma apresentação de dança circular. Dança circular é para vivenciar. Porque só assim a gente consegue entender e sentir o benefício. Então, vai todo mundo levantando da cadeira. Vamos se movimentar. Eu vou colocar a música aqui. Antes de colocar a música, eu vou passar para vocês os passos. E aí a gente vai fazer junto. A gente vai exatamente o círculo universal. A gente vai imaginar que a gente está junto, conectado. Só um minuto, gente. Isso, agora foi escurecendo aqui, estava escuro. Você coloca a música, Isa? Dá para colocar? Vou colocar aqui. Eu testei dar no celular mesmo. Vai ficar mais simples para não ter problema. E aí, gente, a música que eu escolhi hoje para a gente dançar aqui, ela é Andar com Fé, para a gente acreditar que esse momento da gente estar junto, de mãos dadas, presencialmente vai acontecer muito em breve, tenho certeza. Então, vamos conectar com essa energia. A coreografia dessa música é da Morgana Avelar, que foi a pessoa que me formou em dança circular sagrada, a quem eu honro e agradeço nesse momento. Os passos dessa dança, eles são muito simples. Eles são, enquanto a gente estiver no trecho andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, que é o refrão, a gente vai fazer abre, fecha para a direita, abre, fecha para a esquerda. Pensando que a gente está aqui num círculo, que tem alguém à minha direita, à minha esquerda, lá na frente. Então, na hora que a gente andar, a gente vai andar como se estivesse numa linha de um círculo. E aí, depois desse abre e fecha, para cá, para cá, para cá, para cá, a gente vai fazer isso algumas vezes nesse refrão, a gente vai para o centro. A gente se direciona para o centro em 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, elevando as mãos, pensando que a gente está de mãos dadas aqui juntos. Aí a gente volta para trás em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Anda no círculo 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta para o centro em 4 tempos. Volta para trás em 4 tempos. Refrão de novo, para cá, para lá. Se fizer diferente, não tem problema, não se preocupe com os passos, se preocupe com o sentir, com se conectar. Então, eu quero aqui que vocês imaginem de fato, fechem os olhos, imaginem que nós estamos juntos, todos conectados nesse momento. Na dança circular, a gente fica com uma palma da mão voltada para cima, que é a mão esquerda, faz assim, ó. Vira com os dedões virados para a esquerda, abre,
Então, a gente vai ficar com a palma esquerda voltada para cima, no dar as mãos. Então, eu recebo a energia pela esquerda, passa pelo meu coração e eu dou pela direita. E aí, essa energia circula em todas as pessoas que estão presentes nesse círculo. Então, vamos fechar os olhos, vamos nos conectar nesse momento, no círculo, em conjunto. Eu me sinto mais forte, eu sou apoiado, eu tenho a força do coletivo. Na roda, não há maior nem menor, não tem hierarquia. Eu sou igual a todos. E assim, vamos dançar. Vou colocar a música. Tá dando para ouvir? Baixinho, mas tá dando. Então vamos lá. Nesse momento a gente só sente. Quando começar o refrão, a gente se move. Vai sentindo a roda, a presença. Você no aqui no agora. Começou. 1, 2, 1, 2. Para trás. Preparou? 1, 2. Se quiser pode cantar, pode se soltar. Pro centro. Tá, pra trás. Pra direita. Pro centro. Trás. Direita. Dançou. Respira e volta. Muita gratidão. Uhul! Arro! Gostaram? Que bom. Que bom. Lindo! Gratidão! Obrigada, gente. Gratidão também da gente poder ter esse momento aqui, né? De relaxamento diferente. Ótimo! Relaxamento alegre. Ah, foi ótimo. Muito, muito obrigada, Isa. Foi linda a sua apresentação, uma forma tão doce, tão leve, igual você é mesmo. Uma
florzinha. E a gente abre agora para as perguntas. Quem tem pergunta, quem gostaria de... Alguém escreveu, eu vi que o chat ficou cheio de comentários agora, então se alguém puder reescrever ou abrir o microfone. Desculpa, gente, eu não vi o chat. Pode perguntar de novo. Eu que agradeço. Também fiquei bem emocionada. Mesmo virtual, né, a gente consegue sentir, né, a emoção, a conexão, né? Em roda, então, é melhor ainda. Para energia não Ao existe vivo, limite, né? Verdade. Alguém quer contar alguma experiência pessoal? Quer falar alguma? Por favor, informar o nome do vídeo. Então, existem, você vai encontrar na internet vários vídeos. Na verdade, eu fiz um mix desses vídeos para não ter que ir clicando várias vezes aqui na apresentação. Mas eles fazem parte, você pode procurar no YouTube, por projeto Dança dos Povos, que aconteceu em Cavalcante, Goiás. Pode procurar. Isso, exatamente. Projeto Dança dos Povos. Se não me engano, foi de 2017. Foi uma oficina de facilitadores. E aí tem os vídeos completos de cada país, né? Da dança de cada país. Eu peguei um trechinho de cada um para resumir aqui, mas vocês podem achar o vídeo completo. Está disponível no YouTube. Quem disponibilizou, na verdade, esse vídeo, né, foi a própria Fundação Arco-Íris, né, que fez esse projeto. Então, a gente consegue encontrar também por Fundação Arco-Íris, Projeto Dança dos Povos. Um lugar próximo aí a Pirenópolis, que também tem muito dança circular. A Angélica está aqui, ela é arteterapeuta e ela estava escrevendo, né? As danças circulares surgem das culturas e hoje são utilizadas em grupos e parabenizou a sua apresentação. Se a Angélica quiser falar um pouquinho, Angélica, você está aqui? Fica à vontade. Esse espaço é aberto, gente. Não, só esclareci porque uma colega ouvinte que também havia colocado algo sobre arteterapia e eu achei de bem esclarecer isso, né? Mas o depoimento, Isabela, foi super adequado, muito completo e agregou muitas coisas que eu desconhecia e que havia vivenciado as artes circulares aqui no Rio Grande do Sul com Rosinara e outras facilitadoras, né? Parabéns e obrigada, Isa, por compartilhar sua experiência. Gratidão. Alguém perguntou aí se eu sei o nome da música, qual delas? A que a gente dançou? Terapeuta. Conta um pouquinho da sua experiência, Zenite. Fala aí pra gente. Sim, a música que a gente dançou agora é Andar com Fé, do Gilberto Gil. É isso? Que é a pergunta? Então, se ninguém tiver pergunta, Kelly, você quer perguntar algo? Eu só agradecer, até o pequenininho veio para participar. Que legal, eu vi. Tem música aí, mamãe? Tem, sim, senhor. Aí quer dançar também. Eu que delícia. Dançar. Aí a prova, né? A dança é para todos. Isa, eu queria compartilhar informação além da dança, né? Uhum. Kelly, a Eliane, você ia falar alguma coisa? Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, a Zenite também estava nessa experiência, porque lá no Mahadevi, né, aqui em Mariana, eu recebi uma facilitadora, né, de dança circular, que é a Maria Cristina. Agora ela não está mais morando aqui em Mariana. E teve uma das rodas que a gente fez em que nós estávamos em 6 mulheres, né? A Zenite estava também.
nós estávamos em 6 mulheres e foi mágico, assim, porque no final a gente percebeu que nós estávamos formando uma estrela de 6 pontas em que não, olha, eu tô me arrepiada, assim, foi fantástico. E nós estávamos assim, nós tinha 3 mulheres mais velhas e 3 mais novas. Nós estávamos intercaladas. Tinha 3 mulheres mais velhas fazendo 3 pontas e as 3 mais novas intercalando. Não, foi lindo, você tem que ver, Isa. Foi maravilhoso, assim. Nossa, uma experiência fantástica, fantástica. Então, eu não me alonguei aqui, né? Não daria tempo, mas a geometria sagrada, ela vai muito além da forma do círculo. E na dança circular, a gente forma, vários formatos. A gente forma triângulos, a gente forma quadrados, né? A gente consegue formar esses outros formatos de geometria sagrada, né? Então, o assunto é muito longo e até muito complexo. Eu nem sei abordar tantas coisas, né? A gente começa a ver, a Aisha até comentou sobre sequência de Fibonacci, é um assunto, assim, interessantíssimo, complexo, mas muito legal. E quando a gente sente na prática, é melhor ainda do que a gente entender qualquer conceito, né? E alguém tem uma pergunta. Eu vi. Como é a formação de dança circular sagrada? A que eu fiz, ela durou 1 ano, uma vez por mês, foi um final de semana inteiro, uma vez por mês, então de manhã até de noite, sábado e domingo. Cada uma vai acontecer de um jeito. Eu queria falar isso na apresentação, mas como eu já estava em cima da hora da pergunta, eu nem falei muito. Mas aí, falando como eu entrei na dança circular, se não tiver pergunta, eu posso contar um pouquinho isso, se não tiver mais alguma. Eu queria, Isa, só que você esclarecesse que às vezes as pessoas pensam que a dança circular sagrada é a mesma coisa que a biodança. E eu vejo que tem uma diferença. São completamente diferentes. Você fala um pouquinho essa diferença? É maravilhoso também a biodança, já pratiquei, foi assim, terapeuticamente para mim no momento foi fantástico, mas elas são diferentes, elas têm essa mesma ideia do sentir, do efeito da música no nosso corpo, mas têm origens diferentes. A biodança, ela tem origem aí com Rolando Toro, que foi uma pessoa que estudou o efeito da música aí já dentro de um hospital psiquiátrico. Ele observou nos pacientes o efeito da música e a partir disso ele criou esse sistema biodança que envolve 4 formas de ação. Eu não vou saber falar detalhadamente essas formas, né? Mas além de dançar, ela não é só dançar. Como eu pratiquei, eu vi que ela tem dinâmicas, né? Ela envolve dinâmicas e exercícios corporais, a aproximação, o abraço, o olhar. Então, ela tem outras dinâmicas além do dançar em roda. Então, a dança circular, ela fica no círculo, e a biodança, ela já tem exercícios terapêuticos mais aprofundados em outros sentidos também. Esclarecer um pouquinho? Sim, era mais só para contar para quem não conhece, para quem está assistindo a gente. Mas também é um sistema maravilhoso. São 2 diferentes e 2 que eu adoro. Eu quis me formar na dança circular, mas porque, enfim, foi a escolha que eu fiz, mas gosto também, cheguei a dançar biodança, cheguei a aplicar algumas dinâmicas de biodança também, e com algumas pessoas, e teve um efeito bem legal. Posso contar um minutinho, então, de como que eu cheguei na formação, rapidinho? Que alguém perguntou aí da formação, como é que é? Enfim, eu conheci a dança circular no momento em que eu estava fazendo mestrado num instituto lá em São Paulo, IP, e do lado do IP fica um lugar que chama Nazaré Uniluz, que é um instituto estilo Findhorn, mas bem pequenininho, aqui em Nazaré Paulista, em São Paulo. E aí, nesse lugar, eles têm várias práticas. E aí, um dia, aleatoriamente, como o IP, né, é coladinho na Uniluz, eles falaram que quem fosse aluno ali do IP, se quisesse ir lá vivenciar um dia, saber como era, enfim, eles tinham várias coisas, meditação, dança circular. E aí, eu caí lá aleatoriamente. Fazia a menor ideia do que era dança circular. Cheguei lá,
E depois eu fui saber que Nazaré Uniluz é um dos primeiros lugares que recebeu dança circular no Brasil. Tem uma história muito importante, só fui saber isso tempos depois. Mas naquele momento aleatório eu dancei a primeira vez, senti uma emoção muito forte, me apaixonei de cara com algo que eu nem sabia que existia até aquele momento. Eu dancei naquele momento, eram danças celtas, e eu pessoalmente tenho uma história de conexão com o povo celta, então já me senti assim, nossa, eu tô em casa nesse lugar. E aquilo me tocou profundamente. Mas naquele momento não era o momento, eu estava ainda dentro da biologia, tentando outros caminhos, e aquilo ficou. E aí, num certo momento da minha vida, em que eu estava me sentindo muito distante de mim, como se eu estivesse fora da minha essência, eu estava... Como empresária, né? Eu não sei se alguém aqui sabe, eu tive uma loja de material para artesanato. Então, e estava me sentindo muito distante de mim, né? Eu tinha o ateliê aqui, que é algo que eu gosto muito, mas eu não... Como tinha a loja me tomava muito, eu não conseguia exercitar muito o ateliê, não conseguia vivenciar, ter tempo para o ateliê. Então, ele não era o suficiente, o refúgio suficiente nesse momento para mim, para eu sentir no meu lugar. E aí eu lembrei desse momento que eu dancei lá em Nazaré Uniluz, e eu comecei a pesquisar a dança circular e vi que não tinha isso aqui em Ouro Preto. E eu falei, bom, então eu não tenho como fazer isso, né, como uma atividade semanal, eu vou fazer uma formação, que é o jeito que eu consigo fazer isso no momento. Então, vou lá para BH uma vez por mês, enfim, e vou usar isso para mim. No momento eu não buscava ser facilitadora, eu queria simplesmente vivenciar a dança circular, sentir esse momento. E é um caminho sem volta, ele me trouxe de volta a mim, de volta aqui ao que eu sou, né? Então, assim, a partir daí eu falei, não, eu quero levar isso para minha cidade, eu quero que isso exista lá, eu quero dançar isso sempre. E aí eu também entrei de cabeça no ateliê mais, deixei a loja, enfim, foi uma mudança de vida. Então, por isso que eu coloquei que a dança circular, às vezes, ela nos move para dar o passo necessário, né? Aquele primeiro, a passada que a gente dá na dança, se a gente fizer uma reflexão, a gente pode trazer isso para a nossa vida, os passos que a gente está precisando dar. E para mim foi muito assim, então foi por isso que eu busquei uma formação e não só dançar semanalmente numa vivência, foi porque naquele momento não tinha isso aqui. Obrigada. Bom, é isso, é essa partilha. E a formação é quanto tempo? A minha foi 1 ano, e existem vários tipos de formação. A gente não tem formato. Depende do lugar. A gente não tem como é que se diz? Não existe um controle na dança circular, o que eu acho uma pena, mas não existe tipo alguém que rege isso e que estabelece que toda formação tem que ser desse jeito ou desse jeito. Então, varia de lugar a lugar. Então, quem busque um local assim que seja confiável, que seja bom e que não seja uma vivência de fim de semana, porque uma vivência de fim de semana é uma vivência, não é uma formação, é só um workshop, né, algo aí que a gente pode estar vivenciando e que é muito bom e que eu espero ter vocês e fazer muitas vivências com vocês, mas isso não é uma formação, uma vivência. Sim. Obrigada. Gratidão, Isabela. Muito obrigada. Gratidão, gente. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, nós vamos encerrar, então, e às 19h, o nosso tour Descanso e Volta, para e volta, a gente tá igual o movimento da vida. Vai? Isso. Palestra Espiritualidade na Saúde, às 19h, com o professor Alexandre Barra. E depois, assim, né, em seguida, a gente já faz um encerramento, os agradecimentos, todo mundo que queira estar presente, viu? Então, fica o convite para o nosso fechamento do nosso primeiro simpósio hoje. Então, gratidão, gente. Uma pausa e até daqui a pouco. Até, boa noite. Vai jantar, tomar lanche, sei lá. E volta.